Kalina Sabino, repórter e apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, conta detalhes da carreira na televisão. Origem do nome Kalina. É uma pergunta que eu ouço desde os 0 anos de idade, praticamente, mas é realmente um nome muito exótico, né? Eu nunca conheci uma outra Kalina, pessoalmente, pelo menos, só pelas redes sociais. Mas a história é até curiosa. Todo mundo fala, nossa, mas de onde vem? De qual país? País Fortaleza, gente, Ceará, porque meus pais viajaram uma vez para lá, conheceram uma mulher muito simpática, dizem eles, muito bonita também, com o nome Kalina, e eles acharam muito diferente. Minha mãe estava grávida, lá atrás não costumava fazer ultrassom para saber se era menino, se era menina, vinha na surpresinha, né? Oi! E aí, como eles já tinham tido a minha irmã mais velha, achavam que havia um menino, de repente, né? Então era para eu me chamar Danilo. De repente veio uma menina, e eles ficaram, meu Deus, e agora? Que nome que a gente vai dar para essa menina? Aí lembraram desse Kalina, acharam um nome diferente e resolveram dar. Mas aí eu fui pesquisar também o que significa. Você pesquisa no Google, Kalina, diz planta d'água. Aí você pesquisa de onde vem. Aí vem lá dos países, vem da Arábia, tem umas Kalinas para lá, tem umas Kalinas na Rússia, enfim, tem Kalina por todo canto do Brasil e do país. Infância. Eu sou de Penápolis, interior de São Paulo. É uma cidade pequena, de 60 mil habitantes, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital paulista. É longe, gente. E quando eu era criança, eu sempre fui uma criança expansiva, comunicativa, sempre fui muito articulada, ou seja, uma criança que não parava quieta, falava com todo mundo, fazia o pai e mãe passar vergonha, cutucava os outros. Na escola, gostava de ser representante de sala, de ser oradora em formatura, então eu sempre fui muito comunicativa, fiz teatro também, vivia na sala do diretor, então eu não parava de falar na sala de aula, então eu era essa criança bastante ativa, e eu sentia, desde que eu era muito pequena, porque eu tinha primos que moravam já em São Paulo, que Penápolis era muito pequena para mim, então eu queria viver numa cidade grande, numa megalópole, não sei, era um desejo de infância, né? E aí, conforme eu fui crescendo, me desenvolvendo, cheguei no 3º ano, que é aquele ano decisivo, para você escolher o que vai fazer da sua vida. Óbvio que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu pensei em fazer medicina, nada a ver. Pensei em fazer odontologia, nada a ver. Aí eu fui descartando lá pelo 2º ano, que eu falei, bom, gente, eu acho que tem que ser comunicação, né? Mas lá no interior, você fala papai e mãe que quer ser atriz, por exemplo, eles já torcem o nariz, porque eles gostam daquelas profissões tradicionais. Direito, medicina, engenharia, e eu não me identificava com nenhuma. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer na área da comunicação? Fui pesquisando, falei, jornalismo, adoro escrever, adoro argumentar, vou ser jornalista. Do interior para São Paulo. Aí comecei a prestar para jornalismo. Na época, eu passei na Federal do Mato Grosso do Sul, que era em Campo Grande, isso no 3º ano. Só que eu resolvi vir para São Paulo porque, querendo ou não, aqui é o centro, né, da comunicação e de vários outros empregos, enfim. Eu acho que aqui é onde a gente tem um leque maior para tudo, né? E era a cidade mais próxima de mim até então. E aí eu me mudei para cá, com 17 para 18 aninhos. Aí foi aquela festa, né? Aquela alegria, realização do sonho, morar em São Paulo, aí começar a fazer faculdade um ano depois. Mas foi correria, não foi assim simples, não. Tô fazendo um resumo, né? Bem resumo do que foi. Foi bastante, porque assim, gente, você vem de uma cidade que é um ovinho e chegar numa cidade como São Paulo, e que um bairro daqui é 3 vezes o tamanho da minha própria cidade, então eu me perdia, ligava para minha mãe chorando, mãe do céu, não sei onde eu tô, ela menos ainda, coitada, lá no interior, falava, meu Deus, onde está essa minha filha? Entra num comércio, pergunta onde você tá, você não vai me perguntar para a pessoa na rua, porque a gente fica assistindo, né, no interior, esses jornais policialescos de que tem tiroteio a cada esquina, quando você vem para cá, sua mãe lá no interior acha que isso acontece de verdade. Não é assim, não é bem assim, tá? Então, era uma preocupação, demorei a me adaptar, mas me adaptei. Começo, gente, só para vocês terem ideia, eu não sabia nem cozinhar, né? Eu mudei para cá, no 1º ano eu morei com a minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã que tem 5 anos de diferença de mim, só que ela fazia plantão noturno, porque ela estava estudando especialização, ela que é fisioterapeuta, em cardiorrespiratória, e a gente morava perto do INCOR, ali em Pinheiros, né? Na Teodoro Sampaio. Então eu mal convivia com ela, porque quando ela estava acordada trabalhando na madrugada, eu estava dormindo. E quando ela chegava de dia, eu estava na faculdade. Então a gente não se encontrava. Só foi um ano que ela morou comigo. Depois desse um ano, quando ela foi embora,
Aí o bicho pegou mais, porque ela ainda fazia uma comidinha, deixava na geladeira, sabe? Deixava alguma coisinha congelada. Eu lembro que eu era tão preguiçosa que, assim, não que eu não soubesse cozinhar, até sabia, mas eu comia leite com bolachinha de maisena, sabe? Fazer aquela sopinha de leite com bolachinha de maisena. Até porque quando eu me mudei para São Paulo, em 2006, 2007, para ajudar nas despesas da casa, porque morar em São Paulo não é barato, definitivamente, eu entrei no Outback, que é um restaurante que tem aqui, é uma linha grande de restaurantes, como garçonete. Foi meu primeiro emprego, primeira carteira assinada, fiquei feliz da vida. Falei, ai meu Deus, dava pulos, metros, né, de alegria, assim, por ser meu primeiro emprego. E eu fiquei lá trabalhando, acho, 6, 7 meses. Só não fiquei mais, porque como era no período noturno e eu já tinha entrado na faculdade de jornalismo, prejudicava. Saía de lá 3 da manhã, estudava em São Bernardo do Campo, que é uma cidade aqui na região também, metropolitana de São Paulo. Então, não dava. Se eu dormia 3 horas por noite para estar lá em São Bernardo, 7 horas da manhã, então foi muito desgastante, mas foi uma experiência assim, rica, né? Porque trabalhar como garçonete, conheci muita gente, tanto lá na própria empresa, quanto pessoas, né, clientes, então foi muito legal. Então, nesse ano foi isso. Quando a Poliane mudou, eu fiquei completamente. Ah, eu tinha um namorado também na época, levei um pé na bunda. Ai, gente, foi tanta mudança de vez, que é um choque de realidade. Assim, tá solteira, tá sozinha, tá trabalhando, tá na faculdade, se vira, nenê. E aí eu tive que me virar. Mas, assim, gente, foi incrível, porque é nessas horas que a gente aprende, né, a nadar, literalmente. Estágio no jornalismo do SBT. Fiz a faculdade de jornalismo no último ano. Em 2010, né, no começo de 2010, a gente teve um trabalho, um documentário para fazer. E esse documentário, a gente entrevistava o seu Carlos Nascimento. O meu amigo era o repórter, né? Nesse trabalho da faculdade, era um grupo que a gente tinha, eu tinha um amigo que era um repórter, e ele já estagiava no SBT. E eu não estava, eu estava estagiando em outro lugar, numa produtora artística de serenata de amor, enfim, não tinha nada a ver com jornalismo, eu queria jornalismo. E aí ele arranjou essa entrevista com o seu Carlos Nascimento para este documentário. E eu era cinegrafista desse trabalho, né? Então eu operava a câmera. E fui eu lá com a câmera, o tripé e o meu currículo embaixo do braço. Falei, bom, estou entrando no SBT, vou estar de cara com o Carlos Nascimento, vou levar o meu currículo. Levei meu currículo, a gente entrevistou o seu Carlos Nascimento, ele entrevistou, né? Eu montei ali todo o aparato. E ao final da entrevista, eu falei com o seu Carlos Nascimento. Falei, oi, seu Carlos Nascimento, tudo bem? Ele também é do interior, falei que eu era do interior. Estou precisando de emprego, de estágio, quero estagiar em jornalismo. Eu trouxe aqui o meu currículo, não tinha muita experiência em nada. Ele olhou e falou: bom, mas eu não sou responsável por isso, mas tudo bem, deixa aqui, vamos ver se eu consigo te ajudar. Se ele me ajudou ou não, eu não sei. Eu sei que um mês depois eu fui chamada para fazer entrevista. E aí eu passei por aquele batalhão de entrevistas, umas 4 entrevistas por aí, e no fim passei. Se teve um dedinho do seu nascimento, eu não sei, mas eu tive que passar por todo o processo seletivo que qualquer outra pessoa ali passava também. E eu entrei, então, no começo de 2010 no SBT e estagiei esse ano inteiro, me formei lá, formei final de 2010 e depois, em 2012, que foi a primeira vez que eu fui para o vídeo. Eu continuei, eles me contrataram. Em 2012 eu fui para o vídeo como repórter na madrugada e fiquei lá até final de 2019, ou seja, quase 10 anos de SBT, logo assim de cara. Eu conversava muito com o seu Carlos Nascimento, porque ele sempre foi uma pessoa muito acessível, não só comigo, como para os outros estagiários, outros funcionários ali da redação, né, os outros jornalistas. Mas nunca falei sobre isso porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque depois que eu entreguei meu currículo para ele, eu falei, gente, olha o que eu fiz. Que isso, fui muito cara de pau, mas sabe quando você fica com vergonha? Eu falei, gente, eu entreguei meu currículo de nada mais, nada menos, sou Carlos Nascimento, sabe? Você é o principal âncora da casa, como se ele fosse, sei lá, um funcionário da RH do SBT. Mas quem não tem cara de pau não se vira, né? Não se mexe, não chega onde quer chegar. Não perguntei para ele, mas aproveitei muito esse tempo que eu trabalhei com ele para perguntar outras coisas de profissão, absorver, né, toda aquela sabedoria que ele tem. Começo na reportagem. Eu me formei, eu estagiava na Rádio Escuta, apuração do SBT. Quando eu me formei, eu fui para a rede, coordenação de rede. Então, eu coordenava as produções, né, os materiais, fazia chegar os materiais das redes, até dos estados do norte. Eu falava com o pessoal de Manaus, eu falava com o pessoal de Belém, falava muito com o pessoal de Belém também, falava com o pessoal de Palmas, enfim, falava com o pessoal
várias regiões do Brasil, do Sul também, do Centro-Oeste, do Nordeste, para saber o que tinha de material mais importante lá, que rendesse para a rede, né, que a gente fala rede, é nível nacional, e fazer esse material chegar na sede do SBT, né, dessa parte burocrática também. Então, fazer a apuração com as praças e trazer esse material para ser exibido no principal jornal da casa, que na época já era o SBT Brasil. Então, fiz essa coordenação de rede por um ano, que foi o ano de 2011, e aí, em 2012, eu tive o meu primeiro teste no vídeo, na madrugada, que na época a repórter da madrugada não pôde ir, e eu todo dia eu batia na sala da chefia e falava, gente, será que vocês não podiam me testar? Né? Eu queria ver, vai que dá, né? Vai que rola, sei lá. Tô afim, tô achando o trabalho do repórter dinâmico. Eu lembro que às vezes eu acompanhava a equipe de reportagem, porque eu achava muito interessante. E ficava ali pentelhando, né? Até que o dia que a pessoa faltou, eles lembraram de quem? De mim. E eles vão testar. Aí foi a primeira, mas essa primeira vez foi muito engraçado. Meu Deus, posso contar? Na faculdade, nunca tinha feito um trabalho em frente à câmera, porque, como eu disse anteriormente, eu gostava de operar a câmera, de trabalhar com a imagem. Então, eu gostava de ser fotógrafa, gostava de ser cinegrafista. Eu não queria estar em frente às câmeras, até porque eu tinha vergonha e não achava que tinha nada a ver com isso. Essa vontade só foi surgir quando eu entrei na TV e vi a dinâmica do dia a dia de uma redação. E eu, como sempre fui muito rueira, né, como se fala, falei, cara, tá um tédio ficar dentro da redação, quero ir para a rua. E quem vai para a rua? O repórter ou o produtor de rua. E eu falei, deixa eu ver como que é ser repórter. Aí foi quando eu comecei a acompanhar as equipes de reportagem nos finais de semana, que eram minha folga, mas eu ia lá só para isso. E aí, quando eu tive a minha primeira oportunidade de gravar, eu entrei, fui na madrugada de São Paulo, é só policial, né? Só crime. Entrei com uma equipe maravilhosa, foi incrível. Conheci os outros repórteres na madrugada e gravei 2 VTs nessa noite. Olha só, para quem nunca tinha feito nenhum trabalho na faculdade, nem em frente às câmeras, gravei 2. Mas eu sou do interior, naquela época eu nunca tinha passado por uma fono na vida. Eu lembro até hoje que o primeiro caso que eu fiz teve uma perseguição, troca de tiros, enfim, aquela coisa toda. E a minha passagem, daquele jeitinho bem recém-formada, sabe? Bem daquele jeitinho. Eu lembro que eu falava assim: de acordo com a polícia, houve perseguição, troca de tiros, mas por sorte ninguém ficou ferido. Era tipo a Chico Benta fazendo, né, a reportagem. Eu lembro que o editor-chefe da época do jornal, que era o Jornal da Manhã, ele disse assim: olha, Kalina, a reportagem ficou péssima, mas VT bom é VT que entra, né? Então, assim, a gente vai ter que dar. Mas não ficou bom. Eu nem ouvi isso. Na hora eu liguei para minha mãe, mãe, liga no SBT que eu vou aparecer hoje de manhã. Eu nem ouvi que tinha ficado ruim. Enfim, mas aí com o tempo eu fui aprimorando. Tinha fono lá no SBT, então passei por ela, vários puxões de orelha por conta do meu sotaque, enfim, mas a primeira vez foi muito legal. Aí depois foi indo, gostaram, e eu fui fazendo, até que eu virei a repórter oficial da madrugada. Principal característica para ser um bom repórter. Para ser um bom repórter, uma das principais características, na minha opinião, é ser uma pessoa curiosa. A pessoa tem que ser curiosa, a pessoa tem que saber o que está acontecendo. Uma pessoa curiosa é uma pessoa que sabe apurar, né? Porque ela lá vai fazer as perguntas, vai tentar entender o que está acontecendo. Se você chega num caso factual, acabou de acontecer um roubo num banco, você chega lá, você vai perguntar não só para quem está no banco, não só para os policiais. Você vai ver que tem testemunhas em volta. E às vezes as principais informações vêm de quem está ali em volta, quietinho, que você não dá nada para aquela pessoa, mas você chega lá, escuta. Você viu o que aconteceu? Eu estava aqui, nossa, eu vi que 3 homens armados entraram, um deles. Então, assim, você tem que saber, você tem que ser curioso de natureza, ponto. Aí depois apurar, é com a prática também que você vai aprendendo a apurar. E uma outra característica que anda lado a lado com a curiosidade, e que eu acho que é fundamental para o repórter, acho não, tenho certeza, é também ser empático, ter empatia, saber respeitar, porque tem casos que são delicados. Então, tem casos que você não pode invadir. Eu não sou esse tipo de repórter. Eu não sou o tipo de repórter que está vendo aquela mãe chorando
com o filho morto, caído ali no chão, vou chegar nela e perguntar: o que que a senhora está sentindo? Eu não sou esse tipo de repórter. Eu vou me colocar no lugar dela. Certamente ela está triste, não tenho por que perguntar isso, não tenho por que cutucar a ferida mais ainda. Então, eu respeito o momento daquela pessoa. Se eu perceber que aquela pessoa, sim, está me dando abertura, porque está indignada com a violência, porque aí eu vou até ela e converso. Mas do contrário, não. Até converso antes, pergunto, dá licença, meus sentimentos, em qualquer situação. Gostaria de me conceder uma entrevista? Não. Ok, respeito, saio. Então, o repórter tem que ter esse bom senso também, sabe? Tem que ter essa empatia além da curiosidade. Novas oportunidades na televisão. Durante o tempo que eu tive no SBT, a primeira vez, que eu fiquei uns 10 anos, desde estagiária, eu tive um crescimento muito legal na casa, né? Porque eu comecei atrás das câmeras, ali na produção, aí fui para a reportagem, aí da reportagem eu tive a oportunidade de ir para a bancada, e que, poxa, né, é praticamente o último patamar de quem está no vídeo. E para mim foi incrível, né? Foi uma oportunidade que eu sonhava muito em ter, mas eu não sabia se eu ia ter ou não. Aí me chamaram para ser apresentadora folguista do SBT Notícias, o finado SBT Notícias, que não existe mais, que era um repórter, que era um jornal na madrugada, de 4, 5 horas, assim, um jornal extenso, então era dividido entre vários apresentadores, e quando um ou outro folgava ou tirava férias, eu ia lá substituía. Eu tenho até um vídeo da primeira vez que eu fiz a bancada da SBT Notícias e eu subi para o meu YouTube, toda criança, toda histérica. Eu falei, meu Deus, eu tô na bancada, nunca tinha tido contato com o TP, né? O teleprompter, ler o TP, e naquela época, a gente que manuseava o TP, que rodava ou com o pé, como se fosse um acelerador, ou com a mão no mouse, então tinha tudo isso, né? Além da sua atenção, da primeira vez, da estreia, mas foi ótimo, assim, eu avalio minha primeira vez como ótima, estava tão entusiasmada, estava tão empolgada, com tanta energia, que eu acho que eu fui até bem pela primeira vez. E aí comecei a fazer escala de final de semana, de feriado, e até o SBT Notícias acabar, eu estava lá na bancada do jornal, assim, foi uma experiência bem bacana. Depois que o SBT Notícias acabou, em 2019 eu saí do SBT e logo entrei na Jovem Pan, onde eu fui apresentadora. Lá eu apresentava jornal, bancada, fui apresentadora do principal jornal lá, que é o Jornal da Manhã. É uma rede, que agora é uma rede de TV também, bem focada em hard news, em notícias, 24 horas, enfim. Então, eu fui apresentadora lá por 3 anos e meio, e quando eu saí de lá, eu já estava decidida a nadar em novos mares, a procurar outras experiências, e no caso na área de entretenimento, porque sempre me identifiquei mais com o entretenimento, tanto que no jornalismo eu sempre fiz as matérias de comportamento. Na época que eu estava na SBT, lá atrás, eu fiz muita matéria para Eliana, para o Domingo Legal, porque é minha praia, né? Entretenimento, comportamento é minha praia. Transição para o entretenimento. Então, quando eu saí da Jovem Pan, eu falei, bom, agora eu quero trabalhar com entretenimento. Foi quando eu recebi o convite do SBT para integrar o elenco do Fofocalizando. Na época, o Fofocalizando tinha 2 horas de duração e eu faria a parte jornalística do Fofocalizando. Mas, ainda assim, é uma parte jornalística de um programa de entretenimento. Então, é uma coisa mais leve, não é aquele hard news, né? Não é política, não é polícia, não é economia, uma coisa mais leve, né? São notícias mais leves que interessam a dona de casa que assiste ao programa às 4 horas da tarde. Então, assim, foi uma forma de eu entrar no entretenimento e estou lá. Hoje o programa teve a redução aí de 1 hora, e então às vezes eu faço parte do elenco no palco, mas a minha principal função agora é fazer matérias de bastidores ou gravar com artistas também. Adoro fazer as harmonizações faciais dos artistas, que repercutem muito, né, aí nas redes sociais, inclusive a do Estênio Garcia. Não foi eu que fiz, foi meu amigo Cartolano, gostaria de ter eu feito, mas entre outras eu fiz aí também. E é isso, mas é uma eterna mudança, né? TV é uma eterna mudança, então agora eu tô aqui, mas amanhã eu posso estar lá. Então, por isso que eu digo que eu não sou, eu estou. Eu acho que é mais seguro dizer assim.
peso do jornalismo. Então eu vim com a cabeça carregada e pesadona, assim, até tive alguns problemas psiquiátricos que eu tive que tratar, teve no final de 2020, eu tive a síndrome do pânico, e aí no final, na metade de 2022, eu também tive um quadro de ansiedade e depressão, e acredito que muito influenciados por tudo isso, né? Porque assim, a gente noticiando, quem consome a notícia, consome aquilo que a gente noticia, mas a gente que está ali atrás consome muito mais até aquela notícia chegar, né, para o telespectador. Então, quando eu entrei no entretenimento, gente, foi assim, ó, um detox, porque poder falar de uma notícia, sei lá, do ataque de besouros que teve recentemente, eu não sei se foi em Rio Branco, no Acre, ou falar, de repente, da vida de alguma celebridade, ou de, sei lá, foi assim, foi como se eu estivesse trabalhando e me divertindo, sabe? É um trabalho e, ao mesmo tempo, é uma diversão, ao mesmo tempo, é muito mais prazeroso. Não que o hard news não seja, você tem que passar pelo hard news para você criar casca, sabe? Mas fazer entretenimento é muito gostoso, porque você pode ser você, além de tudo, né? Então, você pode usar da sua espontaneidade, você pode tirar aquela coisa engessada do jornalismo que te pesa. É, na minha opinião, é uma forma completa de você espairecer pós um período grande no hard news. Então, para mim, esse período no entretenimento, além de estar fazendo bem para o meu profissional, está fazendo bem para o meu pessoal e para o meu mental. Ídolos. Assim, que eu nem disfarço. Outro dia o SBT fazendo aniversário, a gente foi de personagens do SBT no Fofocalizando, e eu fui de Hebe Camargo, dei um selinho no cartolando, porque não sou boba nem nada, aproveitei a deixa. Hebe Camargo, para mim, ela é a principal apresentadora, porque além de ser incrível apresentando, né, era incrível apresentando, era muito humana, né? Ela defendia causas que naquela época, nos anos 60, 70, 80, eram causas mal vistas ainda. E a Hebe batia no peito, né? Tem uma entrevista dela no Roda Viva que ela bate no peito falando de homossexualismo. Eu acho isso maravilhoso da Hebe. Eu acho a Hebe divertidíssima. As entrevistas, tem uma entrevista dela com o Clodovil, que também é outra figura, outro cara que eu sempre admirei, assim, apesar de ser um pouco ácido, eu sempre achei ele muito inteligente. Tem uma entrevista dos dois que, gente, é demais. Eu recomendo você ligar o YouTube e falar assim, entrevista Clodovil com Hebe Camargo, assim, é icônica. A Hebe também com as amigas dela, a Lolita, né, a Nair Belo, a própria Dercy Gonçalves. Hebe Camargo, para mim, sempre foi a mais completa. Atualmente, dessa geração que veio depois da Hebe Camargo, lógico que eu admiro muito também Silvio Santos, assim. Também Silvio Santos é algo unânime, né? É o maior comunicador. Para mim, ele é o maior comunicador e ela a maior comunicadora da TV brasileira. Isso daí é inquestionável, na minha opinião. Atualmente, como jornalista, ai, eu preciso pensar mais, sabia? Eu gostava muito da Glória Maria, sempre gostei das entrevistas dela, sempre achei ela muito inteligente, muito sagaz, muito divertida também. Dá pra perceber que eu gosto dessas pessoas que têm essa coisa, né, divertida. Ana Maria Braga eu também acho ela incrível. Acho a Ana Maria uma personagem maravilhosa, assim, também. Que eu me lembre de bate-pronto são essas pessoas, mais. Rotina de trabalho hoje. E entrava em todas as agências de notícia para saber tudo que estava acontecendo de política e de economia. Agora eu entro para ver o que está acontecendo com as celebridades. Celebridade que brigou, Jojo Todinho deu um tapa na cara de uma menina na faculdade. Oh, meu Deus, já é um caso que eu gosto, que eu vou pegar. Outro caso que teve aquele Diego Alemão também, que esses dias teve um surto e saiu atirando para o alto lá no Leblon, no Rio de Janeiro. É um caso que interessa. Então, agora, todos os casos que eu vou atrás são casos que envolvem celebridades, né? Porque eu estou num programa de fofoca. Entretenimento, celebridade, fofoca mesmo, literalmente. Então, agora eu acordo. É como se eu estivesse, gente, acordando na minha vida normal. Por isso que eu tô te falando que não é como se fosse um trabalho. Eu acordo na minha vida, abro o Twitter e vejo os bafões que estão andando e falo, meu Deus, o que tá acontecendo no Big Brother, o que tá acontecendo? E aí isso faz parte do meu trabalho hoje em dia, sabe? Então, é por isso que eu digo que nem parece ser um trabalho. Lógico que é um trabalho, porque aí você vê, aconteceu isso. Diego Alemão atirou pro alto.
Aí eu vou, entro em contato com a assessoria dele, aí você tem que ouvir as partes, né, o que está acontecendo. Teve o caso recente do ator Kaique Brito, que também foi atropelado, esse caso super repercutiu. O caso da própria Ana Hickman, né, Ana Hickman, com o Edu Guedes, com o Alexandre Correia. Então, eu sempre estive em contato ali com tantos advogados da Ana Hickman, quanto o Alexandre Correia. Eu continuo fazendo o trabalho de jornalista, de apuração, mas agora é diferente, né, porque agora eu apuro com assessorias e advogados, basicamente. Sabe o que eu percebi nesse tempo? Eu completei agora um ano no Fofocalizando, dia 20 de março, agora mesmo. O que eu notei, trabalhando agora com celebridade, com gente famosa, gente, não tem nada de diferente desse povo que tá lá com fama, com a gente que tá aqui atrás das câmeras. Porque, assim, os barracos são os mesmos, as tretas são as mesmas, as traições, a inveja, o ciúme, o bafafá, é tudo a mesma coisa que acontece na nossa família, sabe? Dentro da nossa família, no nosso bairro. A única coisa é que, no caso deles, meio que é televisionado. Mas eu percebi que há uma proximidade muito grande entre nós, entendeu? Entre os famosos, entre as celebridades e a gente. É, nada muda, a não ser que eles têm fama e dinheiro, né? Muito dinheiro também. Sonhos. Eu sempre fui uma pessoa feita de pequenos sonhos, e esses pequenos sonhos, Deus, eu, o universo, o que a pessoa acreditar, eu fui realizando. Então, como eu disse, o meu sonho lá atrás era mudar para São Paulo, mudei, fazer faculdade de jornalismo, fiz, trabalhar em TV, trabalhei, fui para frente do vídeo, queria ir para frente do vídeo, fui. Fui para uma bancada, que eu sempre quis ter experiência de bancada, fiz. Voltei para a SBT, estou no entretenimento que eu sempre quis, estou aqui. E agora, qual é o meu próximo passo? Bom, meu próximo passo, sem dúvida, o que eu mais quero agora é ter mais visibilidade, é poder mostrar mais o meu trabalho de comunicação, de comunicadora. Então, meu sonho é sim ter um programa para chamar de meu. Esse programa para chamar de meu certamente teriam entrevistas, que eu adoro esse bate-papo que a gente está tendo, adoro entrevistas. Eu tenho um podcast junto com a Luna, que é minha amiga, minha sócia, e é um podcast voltado para mulheres 30 mais, mas que homens também adoram ouvir e assistir, porque também está no YouTube, Balzac Podcast. Então a gente trata de todos os assuntos, né, da vida da mulher pós 30, 35, 40 anos. Então a gente fala de metabolismo, fala de relógio biológico, fala de saúde mental, saúde física, fala de profissão, né, de carreira, de relacionamento, fala muito de relacionamento. Então, e sempre levando uma entrevistada, assim, bem legal, né? Às vezes uma especialista, ou às vezes até uma celebridade também. Então, eu já dei esse passo com o nosso podcast, videocast, que é uma realização mais do que profissional. Por enquanto está sendo pessoal, porque não está entrando muito dinheiro ainda. A gente está engatinhando, a gente sabe que não é fácil. E também quero dar uma bombada, eu acho que agora finalmente eu virei essa chavinha de querer dar uma bombada nas redes sociais. Porque eu sempre fui meio que, vou publicar aquilo que, sei lá, meu dia a dia, qualquer coisa. Eu nunca tive muito compromisso com rede social, vou publicar qualquer coisa. Só que eu tenho percebido que tem um retorno, principalmente financeiro, muito grande na rede social. Então, vou investir nisso, gente, porque todo mundo precisa de dinheiro, né? Todo mundo gosta de dinheiro. Então, quero investir nisso com algo que eu amo, que é comunicação. Então, eu estou começando a achar um caminho agora de um assunto que eu adoro falar, que é saúde mental. Então, começou muito despretensiosamente, eu falando sobre mim, né? Sobre episódios que eu tive, de síndrome do pânico, de ansiedade, e eu percebi que houve uma identificação muito grande do meu público, seja o público feminino ou masculino das minhas redes. E aí, eles se aproximaram de uma forma que eu nunca tinha visto antes, só publicando fotos, sei lá, com o microfone na mão no trabalho, ou na praia, ou não sei o que. Não, dessa vez eu senti que eu mexi com essas pessoas de alguma forma. Isso me tocou e me deu mais vontade. Então, o que era algo despretensioso, agora está começando a virar um compromisso. Então, semanalmente eu tenho publicado, como se virou um quadro. Meu carro, meu divã. Porque o carro é aquele momento que eu sinto que, por mais que eu more sozinha, só com a minha cachorra, que está ali, inclusive, fazendo bagunça, eu tô dentro de casa, eu tenho várias distrações. Eu tenho a louça na pia que eu tenho que lavar, tem a roupa também, tem a cachorra que eu tenho que passear, sabe? Aí tem a TV que eu quero assistir alguma série. Agora, dentro do meu carro é aquele momento que eu paro e penso na vida. Então, às vezes eu chego do trabalho, ou no trabalho, fico ali, eu tenho 5 minutos assim, pensando, refletindo e tal. E virou meu divã.
né, que é aquele lugar que a gente reflete e acaba desabafando, e eu falando aqui para a câmera do celular é como se eu estivesse falando com a minha terapeuta, sabe. E eu estou começando a levar isso a sério também, trabalhar com as redes sociais. Mas sem sombra de dúvidas, o meu maior sonho é ter o meu programa de entretenimento. É muito difícil a gente se expor, né, ainda mais expor vulnerabilidades e fragilidades. É difícil pra a gente assumir que a gente é vulnerável, e é difícil expor isso para as outras pessoas, porque ainda mais aqui nas redes que todo mundo julga a gente, né. O lugar onde mais tem julgador no planeta Terra é na internet, como se aquelas pessoas não passassem por isso, né. Então realmente é complicado. Vindo do jornalismo, como você bem disse, no jornalismo a gente aprende que a gente é apenas o meio, o canal para comunicar. A gente não interessa, tanto que por isso o jornalista usa pouca maquiagem, uma roupa mais discreta, porque não é ele que tem que chamar atenção, né? Quem tem que chamar atenção é a notícia. Então, é um exercício que eu estou fazendo. Aliás, fiz teatro. Nossa, teatro me ajudou muito, gente. Nossa, recentemente, quando eu fiz 30 anos, que virou uma chave na minha cabeça, eu comecei a fazer teatro e o teatro me ajudou muito a tirar essa coisa engessada, a não ter vergonha de me expor, de ser quem eu sou, sabe? Porque as atividades que a gente faz numa aula de teatro, meu Deus do céu, dá muita vergonha, mas aí você quebra essa barreira, você vai lá, se joga, faz, então fica muito mais fácil depois no seu ambiente de trabalho, não precisa nem com a câmera ligada, mesmo até para lidar com as pessoas. Recado final. Você que está assistindo essa entrevista, se você for uma pessoa que quer trabalhar com comunicação, seja você um adolescente, um jovem, um adulto que quer trabalhar, quer ser jornalista, quer ser repórter, quer ser apresentador. Tem muita gente que fala, nossa, é difícil, pelo amor de Deus, é praticamente impossível, você tem que ter aquela pessoa que te indica, você tem que ter as costas quentes. Gente, eu nunca tive isso. Mais uma vez, eu vim do interior, sozinha, meu pai era funcionário público, minha mãe tinha uma lojinha, eu cheguei aqui com a cara, com a coragem, com o meu currículozinho embaixo do braço, na primeira oportunidade que eu tive que entrar no SBT, deixei lá. Então, assim, você tem que se virar. Primeiro de tudo é você se virar, se jogar. Se é teu sonho, se é a sua vontade, se joga. Gente, tudo aquilo que a gente deseja e faz com gosto e faz com vontade, de verdade, realiza. Eu sou prova viva disso. Tudo que eu fui sonhando aos pouquinhos, eu fui realizando, e isso é o que não me faz desistir hoje. Eu gostaria de passar esse recado para você. Independentemente, pode não ser jornalismo, pode ser qualquer outra profissão. Eu sei que o mercado para qualquer profissão parece que está saturado, está restrito. Não, não está. Não tá, para aquela pessoa que tem proatividade, boa vontade, interesse, disposição, se joga que você vai conseguir tudo que você quiser. Acesse o portalnorte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.